Nós temos, então, que centrar o nosso trabalho nessa questão de desconstruir o racismo dentro da área da saúde. Olá, o terceiro episódio do podcast A Saúde Coletiva já chegou e hoje vamos falar sobre como o racismo afeta a saúde da população negra. A voz que abriu este episódio é da Edna Maria de Araújo, nossa entrevistada especial e que faz parte do grupo temático Racismo e Saúde da Abrasco. Eu conversei com ela justamente sobre esse assunto, as iniquidades étnico-raciais em saúde. Dados levantados no Brasil e também nos Estados Unidos mostram que o coronavírus tem matado proporcionalmente mais negros nos dois países. A taxa de mortalidade materna e infantil na população negra está muito acima das registradas entre mulheres e crianças brancas. Os dados são do Ministério da Saúde. E além da entrevista com a Edna, vai ter dica cultural de um documentário brasileiro sobre saúde mental. A recomendação veio diretamente do Paraná, pelo psiquiatra e vice-presidente da Abrasco, Davison Viana. Documentário fantástico, ganhador de vários prêmios e que faz a gente refletir muito. O documentário traz a história de vida de uma pessoa que recebe dos copiadores uma pecha de esquizofrênica e louca. Eu sou a jornalista Beatriz Pasqualino e te acompanho nesta primeira temporada de 8 episódios. Então vem comigo para conferir tudo que a gente preparou especialmente para você que está nos ouvindo. Mas antes eu queria te dizer que a nossa comunidade de ouvintes está crescendo e a gente está bem feliz com isso. Já são mais de 400 seguidores do podcast. Nosso muito obrigado a você. Com a sua audiência, o episódio anterior sobre financiamento do SUS chegou a ficar entre os 13 podcasts de ciência mais ouvidos no Spotify Brasil. Legal, né? Então, bora lá para o terceiro episódio que já começou. A saúde é coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje, nossa convidada especial do podcast é a professora Edna Maria de Araújo. Tudo bem, Edna? Bem-vinda ao Saúde é Coletiva. Oi, Bia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite e vamos nessa. A gente que agradece a sua participação, Edna. Bom, a Edna faz parte do grupo temático Racismo e Saúde da Abrasco e pesquisa há muito tempo no meio acadêmico essas iniquidades étnico-raciais no Brasil. Ela é doutora em saúde pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e é professora no programa de pós-graduação em saúde coletiva na Universidade Estadual de Feira de Santana e também no programa de mestrado profissional em saúde da população negra e indígena da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Hoje, na nossa conversa, Edna, a gente vai falar sobre 2 temas fundamentais: racismo e saúde pública. Esses assuntos foram, inclusive, tema da edição de março da revista Ciência e Saúde Coletiva da Abrasco. E você que está ouvindo o podcast encontra o link dessa revista chamada Saúde da População Negra na descrição deste episódio. A publicação é resultado do dossiê temático produzido pelo GT Racismo e Saúde, da Abrasco, com apoio do Instituto Ibirapitanga. Edna, para a gente começar essa nossa conversa, eu queria partir de uma questão que vai orientar toda a entrevista, né? Por que quando a gente vai analisar a saúde pública no Brasil, é importante também olhar com atenção para o recorte étnico-racial? O que muda numa análise dessa se a gente olha os dados de forma mais geral e se a gente separa por esse recorte? Olha, é importante fazer esse recorte, porque nós temos que lembrar que nós vivemos em uma sociedade que ela está estruturada no preconceito, na discriminação racial, e esse preconceito e essa discriminação racial privilegia alguns segmentos populacionais em detrimento de outros, né? Então, quem mora no Brasil, por mais que não queira admitir, sabe que existe racismo em nosso país. Se a gente ouve o jornal, a gente vê lá discriminação política, economicamente, culturalmente, socialmente. Quem sofre
nessa sociedade, quem tem cerceamento dos seus direitos como cidadãos é a população negra, a população indígena e outros grupos, tá certo? Então, na área da saúde, nós temos, e nós como pesquisadoras, profissionais de saúde, nós temos então que centrar o nosso trabalho nessa questão de desconstruir o racismo dentro da área da saúde. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso justamente fazendo pesquisas onde a gente dê visibilidade a essas iniquidades raciais na área da saúde que são produzidas por essa sociedade estruturada no racismo. Então, nós temos essa perspectiva e essa necessidade de estar contribuindo para transformar a nossa sociedade, para superar essas iniquidades, dando visibilidade aos problemas que afetam as condições de vida e também as condições de saúde da população negra e outras populações em situação de vulnerabilidade. E, Edna, nesse caminho de desconstrução da discriminação que você acabou de falar, a gente passa necessariamente por dois aspectos, que são o pacto da branquitude e o racismo institucional, quando a gente está falando sobre equidade de acesso e na qualidade dos serviços de saúde pública da população negra. Queria que você trouxesse um pouco que tipo de impacto é esse e alguns exemplos para a gente conseguir entender melhor aqui no podcast. Excelente pergunta. Porque nós estamos falando de uma sociedade racista, estruturalmente racista, e se o racismo está na estrutura da sociedade, é claro que ele vai estar também nas instituições. E nas instituições é como se existisse, né, um pacto, né, que pode ser o pacto mesmo da branquitude, de achar que é normal, por exemplo, numa unidade de saúde, no hospital, se dar acesso diferenciado para as pessoas que são negras, ou que são indígenas, ou que são de qualquer outro grupo em situação de vulnerabilidade, a vulnerabilidade essa provocada pelo racismo. Então, eu posso te dar alguns exemplos em relação à doença falciforme, a quem tem anemia falciforme, que é uma doença que ocorre com maior incidência na população negra. Essa é uma doença que já há mais de 100 anos tem estudos que descobriram essa doença com maior incidência na população negra, mas até hoje nós temos muitas pessoas que têm a doença morrendo porque não existem pesquisas suficientes para se direcionar o tratamento, o acolhimento a essas pessoas. Então, elas chegam nas unidades e muitas vezes os profissionais de saúde desconhecem sobre a doença ou prescreve uma medicação que é contraindicada para aquele problema e piora a situação dessa pessoa, às vezes levando até essas pessoas à morte mais precocemente, porque elas já morrem precocemente. E quando o profissional de saúde passa pela escola de medicina, pela escola de enfermagem, e não existem nos seus conteúdos programáticos disciplinas que falem sobre isso, que discutam sobre isso, que tragam conhecimento para esses profissionais de saúde, eles vão para a prática das suas profissões na saúde, sem ter conhecimento disso, muitas vezes sem ter nem ouvido falar, ou de ter tido somente uma aula muito rapidamente, e aí o que é que acontece? Eles não têm o aprofundamento de conhecimento necessário para tratar essas pessoas de forma adequada. Outro exemplo acontece com as mulheres negras em trabalho de parto, que têm de ficar perambulando pelas maternidades, procurando por uma assistência ao parto. E se for uma mulher negra que tem a doença falciforme, tem anemia falciforme, ela precisa de uma maternidade que tenha também um centro neonatal, uma UTI neonatal,
que seja um centro especializado. E por que durante o pré-natal não foi providenciado para que essa mulher soubesse que na hora que ela fosse parir, ela já iria diretamente para aquele local onde ela poderia ter essa assistência de forma integral. Isso tudo faz parte de uma desvalorização da vida das pessoas, né, que são vistas, que são consideradas por quem é racista, que não tem valor. Então, tanto faz elas estarem bem ou não, adoecerem ou não, morrerem ou não, vai fazer, tanto faz. E justamente sobre essa vulnerabilidade maior, né, da população negra quando o assunto é saúde, acho que teve um momento em que, do ponto de vista do senso comum, isso ficou bem evidente, que foi a repercussão das estatísticas referentes à pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, né? Acho que naquele momento ficou claro que a população negra foi a que teve maiores taxas de hospitalização e de morte também, né? Queria ouvir sua análise sobre esses dados, sobre essa repercussão e se eles geraram algum impacto mais concreto em termos de ação dos governos e de políticas públicas desde então. Olha, a pandemia veio para desvelar de uma forma assim mais contundente as desigualdades que existem em nosso país. Nós já vínhamos chamando atenção, mas não nós somente nós que estamos aqui na vida agora. Os nossos antepassados vêm chamando atenção através da organização dos movimentos sociais, do movimento negro, já vinham chamando atenção para a situação de vulnerabilidade, de desigualdade que existe nesse país entre os indicadores da população negra, quando comparados com os indicadores da população branca. Só que a pandemia veio e desvelou de forma contundente, porque mostrou que, por exemplo, para uma doença que era necessária condições mínimas para poder se prevenir dela, eram necessárias condições mínimas de vida, né, com dignidade, ou seja, morar em uma casa que tenha água para poder lavar as mãos, né, de morar numa casa que tenha ventilação. E nós vimos com a pandemia que grande parte, mais de 1/3 da população brasileira, é composta por pessoas que não tinham uma condição minimamente de ter água em casa para poder lavar as mãos. E é claro que a maioria dessa parcela da população é constituída pela população negra. Então, nós chamamos a atenção para nós, enquanto GT, Racismo e Saúde, da Abrasco, a Coalizão Negra por Direitos, a Sociedade Brasileira de Médicas e Médicos de Família e Comunidade, e vários outros movimentos, chamaram a atenção para o problema que isso iria levar a uma sobremortalidade da população negra, da população indígena, justamente pelas condições de vida que elas já tinham. Nós vimos aí o quanto que a população indígena foi afetada pela pandemia. Muitas crianças indígenas morreram porque elas já tinham muitos problemas respiratórios. Muitos adultos morreram, inclusive quando a vacina já tinha sido descoberta, porque essa vacina não chegou em tempo nessas comunidades, nas comunidades quilombolas, não é? Então, infelizmente, naquele momento pior da pandemia, nós estávamos vivendo um governo que não tinha nenhuma responsabilidade, não demonstrava nenhuma responsabilidade para com a sua população. E principalmente para a população negra, população indígena, população nessas condições de vulnerabilidade. Nesse novo governo, apesar de ter 1 ano e pouco somente desse novo governo, nós já temos visto muitas ações que estão sendo feitas. É claro que esse país é um país imenso, temos muitos problemas sociais e esse tempo de escuridão que nós passamos nesse governo anterior fez piorar mais ainda, aprofundar mais ainda a desigualdade.
Mas nós agora percebemos, a gente vê que esse governo já tem realizado algumas ações e está com planos de realizar mais ações para melhorar as condições de vida e de saúde da população, das populações em situação de vulnerabilidade. E queria aproveitar que a gente está falando aqui sobre políticas públicas, né, com esse recorte raça-cor, eu queria entender se a gente tem produzido conhecimento científico suficiente para embasar esses debates e essas políticas. Como é que está o cenário nacional de produção científica em saúde que leva em consideração nas pesquisas essa variável? Olha, eu diria que seria necessário que a gente tivesse ainda mais pesquisas para o nível de desigualdade que nós temos em nosso país, de desigualdade racial em todas as áreas. Mas eu também te diria que a produção que nós temos, não somente na área da saúde, a produção científica que nós temos, não somente na área da saúde, mas em outras áreas, já é suficiente para embasar os nossos governantes para melhorar as condições de vida da população. Nós temos muita produção na área de saúde que está engavetada porque o racismo não permite que essas produções sejam publicadas. Então, nós, pesquisadoras e pesquisadores negros, temos tido muita dificuldade de publicar artigos que trate das iniquidades raciais na saúde, por exemplo. E por que que isso acontece? Nós começamos essa conversa falando do racismo que está imbricado estruturalmente em nossa sociedade. E as instituições repercutem esse racismo estrutural, né? E isso impede que seja valorizado, seja dada visibilidade a questões que mostrem as iniquidades raciais na área da saúde. E como acontece também em outras áreas, né? E ainda queria continuar no tema da produção científica, e quem está ouvindo o podcast já vai encontrar mais de 20 artigos sobre saúde da população negra nessa revista Ciência e Saúde Coletiva da Abrasco, né? E um desses artigos, em que você, Edna, é uma das autoras, né, tem uma análise sobre o registro da raça-cor para o monitoramento das desigualdades em saúde, né? A gente sabe que desde os anos 90 é obrigatório incluir essa variável nos sistemas de informação em saúde, que é um instrumento fundamental para o controle, avaliação e o planejamento dos serviços de saúde. Vocês que assinam o artigo analisaram justamente esses dados, né? Você podia compartilhar com a gente um pouco do que vocês encontraram nessa pesquisa que chamou mais atenção e como que interpretaram os resultados obtidos? Então, Bia, nesse estudo, que é um dos artigos da tese da minha ex-orientanda do doutorado em saúde coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana, a Ionara Magalhães, nós nos propusemos a avaliar a incompletude e a tendência temporal dessa incompletude do registro da raça-cor, das doenças e agravos mais prevalentes na população negra nos sistemas de informação em saúde no Brasil, no período de 2009 a 2018. Nós escolhemos esse período inicial de 2009 porque foi o ano em que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi instituída oficialmente. Então, nós pegamos como base 2009 e fomos até 2018, avaliando como é que estava o registro da variável raça-cor no sistema de informação. E por que que isso é importante, esse registro? É importante porque é uma forma de nós monitorarmos as iniquidades raciais em saúde. É a possibilidade que nós temos de fazer comparação entre os indicadores de saúde da população negra, os indicadores da população branca, os indicadores da população indígena, amarela, tá certo? E aí a gente poder comparar quem é que está em situação melhor ou pior. O que é preciso fazer para melhorar essa situação? Nós observamos o quê?
os achados desse estudo nos mostrou que a média de incompletude das doenças e agravos, ou seja, a média de incompletude dos registros das doenças e agravos nos sistemas de informação, de uma forma geral, foi considerada ruim, de acordo com a classificação que nós utilizamos como parâmetro. Então, mortalidade por causas externas, tuberculose e mortalidade infantil foram as doenças e agravos que apresentaram as menores proporções de incompletude com relação à variável raça-cor. Ou seja, essas doenças foram, se elas tiveram menor incompletude, isso significa que elas tiveram maior registro, né, da variável raça-cor. Enquanto HIV/AIDS, diabetes mellitus e outras anemias detiveram as maiores médias de incompletude de registro, ou seja, essas doenças elas não foram registradas em relação à raça-cor das pessoas que tiveram essa doença de uma forma que seria esperado. E, em relação às regiões do Brasil, nós observamos que as menores médias de incompletude, de doenças e agravos, foram observadas nas regiões Sul e Sudeste, e as maiores no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. De novo, o que é que isso significa? Significa que nas regiões Sul e Sudeste, tem uma maior média de registro da variável raça-cor no Sul e Sudeste, e nós temos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste um menor registro dessa variável. Então, esse é um dado que já direciona os governos para o que deve ser feito, onde é que ele deve atuar para melhorar isso. Nós precisamos desse registro da raça-cor das pessoas, não porque existam várias raças humanas. A gente já sabe que a raça é uma só, que é a raça humana. Mas o racismo fez essa divisão, estruturou também as populações, né, segundo a cor da pele dessas pessoas. Então, enquanto houver racismo, enquanto houver discriminação, nós temos que monitorar essa variável para poder a gente ter base de comparação e ver se realmente nós estamos avançando para superar essas iniquidades, né? Ainda em relação aos resultados desse estudo, nós observamos na análise da série histórica, nós avaliamos, né, no período de 2009 a 2018, e nós vimos que esse período, que nós chamamos de série histórica, revelou uma tendência decrescente da proporção de incompletude do registro por raça-cor da maioria das doenças e agravos mais prevalentes na população negra. Esse achado, inclusive, é um achado que corrobora outros estudos, ou seja, outros estudos encontraram também esse resultado, inclusive no boletim que foi epidemiológico, que foi lançado o ano passado, em outubro do ano passado, pelo Ministério da Saúde, onde eles trabalharam com a série histórica de 2010 a 2022, eles também observaram a mesma tendência, ou seja, a tendência de decrescimento da falta de registro da variável raça-cor, que é uma coisa boa, né? Significa que as ações estão sendo feitas, mesmo ainda que de forma incipiente, mas estão sendo feitas as ações que estão levando à diminuição dessa falta de registro. Esse registro que é fundamental para guiar as nossas pesquisas e para principalmente nos permitir uma avaliação de superação ou não das iniquidades raciais em saúde. Bom, Edna, eu poderia ficar aqui conversando com você muito mais tempo, esse assunto, inclusive, rende, né, bastante, mas nosso tempo de entrevista está chegando ao fim. E eu queria te agradecer, Edna, pela entrevista, microfone aberto para a sua despedida e para o que você achar
mais importante para a gente fechar essa nossa conversa? Então, eu gostaria de agradecer, mas também fazer um apelo para todas as pessoas que estão assistindo a essa entrevista, que elas realmente cliquem aí no link que vocês devem deixar sobre o dossiê que nós recentemente lançamos na revista Ciência e Saúde Coletiva, com artigos que tratam da temática das iniquidades raciais na área de saúde, em várias áreas, na saúde bucal, na saúde mental. Então, vocês vão ter a oportunidade de ter conhecimento dos problemas que mais têm afetado a população negra e também a população indígena, porque nós, inclusive, o ano passado, publicamos também 2 livros que eu já passei para a Bia, já passei também a informação sobre esses livros, onde nós temos vários capítulos tratando da temática racial na área da saúde. Então, eu faço esse apelo para vocês. Bom, todos os links que a Edna comentou na entrevista você encontra na descrição deste episódio aí no seu tocador de podcast. Inclusive o dossiê temático da revista Ciência e Saúde Coletiva e 2 livros na íntegra sobre saúde da população negra. E chegou a hora da dica cultural das pessoas associadas à Abrasco. E já vou te dar uma pista sobre a indicação de filme. Aliás, eu confesso que eu já vi uns anos atrás, na época de DVD ainda, quem lembra? E eu assino embaixo na recomendação do documentário. Vamos começar o quadro com um trechinho dele para ver se você adivinha qual é. A culpa é do hipócrita, mentiroso, esperto, ao contrário, entendeu? Que joga pedra e esconde a mão. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Davidson Viana, eu sou professor aqui da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Saúde Coletiva e também estou como vice-presidente da Abrasco. Sou psiquiatra de formação, mas minha trajetória toda foi no campo da luta antimanicomial, tanto no ensino como também na gestão. Eu tenho experiência de gestão de vários serviços e redes de atenção psicossocial que são focados nesses princípios do cuidado centrado na pessoa e em liberdade. E eu estou aqui hoje com vocês, para falar de um filme que eu indico, o chamado Estamira, que na verdade é um documentário. Quando eu vi o Marcos Prado, que é o diretor, aí contar que como ele pensou esse documentário, originalmente ele era para ser sobre o aterro sanitário de Gramacho, lá no Rio de Janeiro. E aí lá ele encontrou uma pessoa, que é a Estamira. E ele começou a conversar com essa pessoa, e ele se apaixonou pela história dessa pessoa, e ele deixou de lado, então, a ideia original, e centrou com um documentário sobre a vida de Estamira. E por que ele achou essa vida fantástica, Porque a Estamira, fora das telas do Marcos Prado, ela é uma esquizofrênica paciente de UCAPS, que no CAPS que eu falo que é no Serviço de Saúde Mental, e é assim que os profissionais de saúde a chamam, através do diagnóstico inclusive, E o Marcos Prado, ele acompanha isso, Não apenas ele viu para além do diagnóstico, mas como a partir daí começou a questionar o próprio diagnóstico e viu que a Estamira, na verdade, trazia uma filosofia própria, trazia momentos de lucidez incríveis de uma pessoa à margem da sociedade e que a nossa sociedade em que acaba categorizando ela como uma desviante. E tem umas frases que eu separei aqui para vocês que eu acho fantástico da Estamira. Vejam só: sou doida, sou maluca, sou advogada, sou essas 4 coisas, mas porém consciente, lúcido e ciente e sentimentalmente. Só comecei a revelar em 86, a revelar de verdade mesmo, porque era muito abuso. Por isso é que eu estou aqui revelando que o cometa está na minha cabeça. Você sabe o que significa a palavra o cometa? O comandante natural, o comandante. Gente, essa pessoa é louca?
A gente poderia estar lendo isso em diversos livros de poesia. Eu já assisti o documentário várias vezes, tá? Acho que mais de 10 vezes já. E cada vez eu encontro uma mensagem interessante. Ela chama a gente dos copiadores, né? Esses médicos copiadores que só copiam receita, que só decoram e que não pensam. É uma sabedoria de vida de uma pessoa que, quando a gente conhece a história, que é uma pessoa que foi abusada, que sofreu, mas que quando ela está no lixo, que a sociedade empurra ela para o lixo, e que ela é bem articulada lá no lixo, e as outras pessoas do lixo consideram a Istamira uma sábia. Por isso que o filme é fantástico, porque faz inclusive a gente refletir sobre como é a pobreza nomeadora do diagnóstico, que o diagnóstico tem um lugar de empobrecer esta riqueza de história de vidas e faz a gente ficar cego, na verdade, para que, sim, aquela pessoa é um nome, ela tem uma razão de ser. É por isso que eu digo para vocês, Istamira, pessoal, documentário fantástico, ganhador de vários prêmios e que faz a gente refletir muito, tá? O documentário traz a história de vida de uma pessoa, né, que recebe dos copiadores uma pecha de esquizofrênica e louca, que exatamente pela limitação deles não conseguem ver a sabedoria e a beleza das coisas. Ficou com vontade de assistir Istamira? Tem o link do documentário na descrição deste episódio nos tocadores de podcast. Você pode ver na Globoplay ou Telecine ou na Prime Video, mas é pago. Talvez você encontre pela internet, no YouTube, alguma versão gratuita buscando por documentário Istamira. Ele foi lançado em 2005 e tem 2 horas de duração. E se você conhece alguém que vai gostar deste episódio, aproveita para mandar o link pelo WhatsApp. E se você puder divulgar também nas suas redes sociais, isso ajuda bastante a gente a chegar cada vez a mais pessoas. Outra forma de ajudar é deixar um comentário no tocador de podcast sobre o que você achou deste 3º episódio. E agradecer nunca é demais. É o apoio de cada pessoa associada que permite que a gente siga produzindo conteúdos como este. Se você quiser apoiar a gente, é só se associar à Abrasco, fortalecendo a saúde coletiva. Fica a dica. E você já sabe, episódio novo no ar, segunda-feira sim e segunda-feira não. O 4º episódio chega no dia 20 de maio. Este foi o 3º episódio do A Saúde é Coletiva, podcast da Abrasco com produção da Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização. E participo da coordenação deste podcast junto de Artemis Caldeira Brant, Tiago Barreto e Verônica Tavares. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Afonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Agradecemos também a Bruno Dias, Rara Flaeschen e Elisa Mendonça. Neste episódio você ouviu áudios da TV Brasil e da TV Record. Obrigada pela sua companhia e até mais!